Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Future of Work, o podcast que vai falar sobre as tendências que estão transformando o mercado de trabalho. Essa é uma super parceria entre a WeWork e a Reconnect. Eu sou a Ana Gondim. Eu sou a Renata Rivetti e a gente vai nesse podcast entender o que está acontecendo globalmente sobre o mundo do trabalho, desmotivação, ambientes tóxicos, sobrecarga que todo mundo vive. Como é que a gente entende isso e constrói culturas mais saudáveis, com mais bem-estar, aliadas aos negócios? Então, se você está interessado nesse assunto, esse podcast é para você. E nesse episódio, a gente tem a super participação da Lu Rezende. Ela é diretora executiva de RH da Unilever. Lu, um prazer enorme ter você aqui. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Legal, meninas. Super obrigada. Um prazer imenso estar podendo contribuir aqui para esse podcast. Bom, a minha história, praticamente eu nasci em recursos humanos, né? Brincadeiras à parte, mas eu tenho muitos anos de carreira. Sou psicóloga de formação, especialista em recursos humanos, com MBAs também em administração, porque o mundo da gestão organizacional é a minha praia e é onde eu gosto de estar e onde eu realmente tenho uma contribuição ao longo de toda a minha carreira. Então, acho que a gente vai poder ter uma troca muito, muito saudável e poderosa por aqui, dar dicas também para quem está nos ouvindo, de uma maneira que seja simples, efetiva e que engaje também para as reflexões que o mundo do trabalho precisa que sejam feitas. Perfeito. E aí, já começando, o que você tem visto de mudanças, Lu? Eu acho que cada vez mais o RH tem um papel mais estratégico, mais perto da área de negócios. O que você vê desde que você começou a tua carreira no RH para esses últimos anos? Olha, Rê, eu acho que tem transformações que são muito significativas. Inevitavelmente, a primeira delas que eu vou mencionar é a tecnológica e a utilização de dados e inteligência artificial dentro de um cenário que é um cenário de gestão de pessoas, mas que, ao mesmo tempo, a gente também não pode omitir o impacto de tudo isso e o receio, né, intergeracional, inclusive, relacionado a esse tema, né? E, óbvio, fantasmas atrelados a o quanto isso vai ou não vai impactar o número de posições dentro das organizações ou não. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente encara de uma maneira saudável, tentando, na medida do possível, olhar o lado da oportunidade e não o lado do déficit, que eu acho que ele, na verdade, não existe. É só a gente saber para onde olhar, né? O segundo deles, de desafios e que tem mudado muito, é realmente a consciência das organizações atreladas à diversidade, à equidade, diversidade e real inclusão, para que com mais diversidade a gente tenha pensamentos plurais e que reflitam realmente a nossa sociedade. Acho que esse é um desafio muito, muito grande, não é simples, não é fácil, mas que a gente também tem buscado aí trabalhar fortemente. Acho que um outro desafio que eu mencionaria para vocês tem a ver muito com a guerra de talentos, né? E que, inevitavelmente, também dentro de um cenário onde você tem uma nova geração chegando, mas você tem uma geração que já está há muito tempo nesse mercado, e o quanto, né, a formação de pipeline dentro das organizações, o nível de retenção de recursos, é um desafio grande também para as organizações, porque reter pessoas também tem a ver com reter conhecimento das organizações. Sim. E não é tão simples fazer isso, né? Então, acho que para mim também tem esse ponto fundamental. E eu não posso deixar de dizer, porque essa é uma preocupação minha, mas uma praia que eu ainda acho que posso aprimorar muito, mas que é um desafio grande, é sim a questão da saúde mental dos colaboradores e o quanto toda a parte de bem-estar que acompanha a produtividade, ela de fato é pensada, de fato é discutida e incorporada na estratégia das organizações. Eu acho que aí a gente tem uma grande oportunidade de discutir com muita profundidade e entender que se eu atuo na prevenção, eu mitigo muito problemas futuros. Então, acho que isso é algo muito importante para a gente pensar em conjunto.
Legal. Isso, você falou desses dois principais desafios, de dois grandes desafios aí que me chamaram a atenção e que tem sido muito falado, que é a saúde mental, já vou pegar o gancho aqui, mas também essa parte da diversidade e inclusão. Perfeito. Queria entender, assim, de você, como que você tem visto na prática, no seu dia a dia, e qual tem sido, né, assim, a gente tá vendo todo esse movimento de futuro do trabalho, as novas formas de trabalho. O que você acha que isso tudo, aonde isso tudo se encontra e forma, né, um caminho que a gente possa realmente encontrar o sucesso nesses tópicos, né? Uhum. Quando a gente fala de equidade, diversidade e inclusão, né, eu acho que tem algumas avenidas que a gente pode percorrer relacionados a esse tema. E a gente, no caso, né, de onde eu estou, a gente tem realmente estratégias focadas para cada um dos pilares, né? O pilar de inclusão de mulheres e mulheres na alta liderança, porque a gente acredita, né, nessa questão da diversidade de gênero. Uma questão muito forte da inclusão racial e o quanto a gente tem que percorrer também ações afirmativas para, de fato, a gente gerar, né, essa representatividade dentro da organização. Diria que para a Unilever, mulheres já é uma pauta que a gente trabalhou há mais tempo. A pauta racial é uma pauta que a gente vem afirmativamente um pouco mais recente, mas também com muita força. Tem uma pauta muito forte também de inclusão de pessoas com deficiência, que também é uma outra avenida muito importante e que a gente preza bastante como organização. A gente também fala, né, de grupos de afinidade atrelados a homens, porque os homens, né, são eles por elas. Então, se a gente também traz todo mundo para a mesma discussão, para a mesma mesa, a gente entende as problemáticas da natureza humana e com elas a gente pode crescer coletivamente. Então, acho que essa é a riqueza de um processo como esse, né, de afirmações, mas que ao mesmo tempo também reconhece o passado, né, vive o passado e incorpora o presente com essa experiência. Então a gente também incorpora aí uma frente muito forte nesse sentido. Onde que tudo isso se conecta, Aninha, com relação à questão da saúde mental é que no fim do dia, né, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de ações e nós estamos falando de muitos aprendizados ao longo dessa jornada. E fazer inclusão real, né, dentro de várias, né, questões que a gente sabe que existem, desde formação, de apoio à formação, de garantir uma entrada das pessoas que tenham padrinhos, para que aquela pessoa seja de fato, né, incluída naquele cenário. Tudo isso, para mim, tem também um tema de olhar sobre, né, essa questão da saudabilidade desses times, né, e dessas inclusões. Então, para mim, o grande tema e a grande convergência, tentando, né, não te responder, mas construir um pouco Sim. em cima do que você me perguntou, ela vem daí. Ela vem de um espaço onde eu também enxergo as diferenças, né? E com elas eu consigo trabalhar de uma maneira efetiva, né? E com ações reais, entendeu? E uma escuta ativa. Então, se você me pergunta, né, onde está, né? Eu tenho várias dores para compartilhar com vocês, né? Nesse cenário. Mas eu acho que a escuta ativa, né, dos colaboradores e uma intencionalidade de fazer dar certo, né, seja lá em qual dessas avenidas a gente escolha falar sobre elas, porque não é fácil a inclusão feminina, não é fácil a inclusão racial, não é fácil a inclusão de pessoas com deficiência, não é fácil para o homem entender que agora tem um espaço diferente e que agora ele também é parte de um outro contexto de trabalho, né, onde sim ele vai competir com mulheres tão boas quanto eles e assim por diante. Então, colocar as realidades e discutir sobre elas e saber onde estão as angústias, onde estão as ansiedades, onde estão os medos e receios e tentar, na medida do possível, né, criar ações e planos que mitiguem isso, é onde, para mim, é o elo de convergência atrelado à saúde mental. Tá? E aí, eu só vou mencionar uma outra vertente em tudo isso, que acho que a Rê, que já trabalhou comigo em algumas frentes,
mas onde a gente fala muito sobre segurança psicológica, né? E o que a segurança psicológica traz em conversas que são conversas honestas, maduras, né? Às vezes difíceis, muitas vezes difíceis, mas que sim, de alguma forma, elas elevam o patamar da discussão, e a liderança tem ali um papel muito forte e importante nesse contexto todo. Maravilhoso te ouvir, né? Tava pensando quanto que a gente, de fato, tem medo desses temas e coloca eles embaixo do tapete, o que não vai resolvê-los, né? Acho que um outro conflito que a gente vive hoje é o geracional. A gente vê vários julgamentos, né? Geração Z, não querem trabalhar ou qualquer coisa assim, que a gente fala, é mimimi. Então, a gente tem hoje vários preconceitos e cada geração falando, na minha sabe o caminho. Como é que a gente entende que, na verdade, temos valores distintos em relação ao trabalho? A gente olha para o trabalho de uma forma distinta. Eu fui para o South by Southwest esse ano e uma das coisas que eles falaram foi a geração Z entrou no mercado de trabalho no Covid. Então eles já veem o trabalho de uma nova forma. Não é uma geração que não quer trabalhar, mas precisa construir uma nova forma de trabalho para fazer sentido para eles. Então hoje a gente vê 23% das pessoas engajadas no trabalho, 59% fazendo o mínimo possível. Não é um problema só geracional. Eu acho que é um problema de motivação e de fato a gente entender o que é o trabalho na nossa vida. Se antes ele era tudo, talvez agora ele não seja mais tudo, né? Ele faz parte integrada. Então, como é que a gente, em meio a essas diferenças, né, de olhar o trabalho de forma diferente, como é que você enxerga que a gente pode aproximar e co-criar um futuro do trabalho que seja bom para todo mundo? Nossa, eu acho que essa é uma questão muito profunda, né? E, ao mesmo tempo, para mim, ela tem muito dessa conotação, que é a conotação de não padronizar ou colocar julgamento. Perfeito. Esse, para mim, eu acho que é o grande ponto de tudo isso, né? Porque não é porque eu tenho, né, X idade que a minha contribuição vai ser mais ou menos, ou porque eu tenho, né, tô acabando de entrar no mercado do trabalho e eu, com isso, né, eu tenho, ou eu sou a geração do mimimi, ou eu sou... Então, assim, eu acho que, para mim, como a gente desmistifica a questão, né, geracional e faz com que ela se complemente. Eu acho que esse é o grande desafio das organizações, porque é muito rico você poder ter pessoas com muita experiência que têm até uma fidelidade para as organizações, mas é muito legal você ter a possibilidade de ter fresh eyes, né, ter olhos frescos ali para quem está chegando ávido para fazer algumas coisas e que também encara o trabalho como uma partezinha da minha vida, porque minha vida tem muito mais coisa para ser feita do que trabalhar, né? Então, o que é muito legal. Então, para mim, eu acho que a beleza é como a gente aprende nessa plenitude das diferentes, né, realidades, das diferentes vivências e experiências que cada uma dessas pessoas, na sua determinado momento de carreira, de vida e etc. E eu acho que, assim, a gente tem muito a aprender como sociedade. Concordo. E como seres humanos, acima de qualquer coisa, sabe? Então, é isso que eu falo, assim, eu acho que o diálogo, o entendimento, saber por que aquela pessoa se frustrou, porque simplesmente ele levou uma bronca, porque a planilha não estava legal, e muitas vezes hoje, talvez no imediatismo, né, alguns jovens abandonem o trabalho por conta de um feedback não positivo. Mas isso tem uma razão de ser, né? Então, no momento que a gente busca entender isso e efetivamente, né, começa a desmistificar o que está por detrás disso, pode ser muito poderoso, né? E até essa questão do quanto, né, os nativos digitais, que essa nova geração de fato são, eles têm muito, muito acrescentado dentro do mundo das organizações, mas a gente tem que saber que sim, eles encaram o trabalho de uma maneira muito diferente do que outras gerações. E isso não pode ter um julgamento de valor, né? Que é bom ou ruim. Não. Né? Cada um tem a sua vivência, tem a sua experiência. Eu acho que essa é a beleza. E acho que a flexibilidade que eles estão trazendo para a gente, esse novo olhar da flexibilidade de pautas importantes como diversidade, equidade, inclusão, ESG, né? Então, eles querem empresas que tenham a ver com seus valores e impactem positivamente o mundo. Então, a gente tem muito para aprender também.
Sem dúvida, sem dúvida. Você tocou num ponto que para mim ele é muito fundamental, né? A flexibilidade das organizações de entender, né, essas diferenças geracionais, a flexibilidade de entender que o mundo hoje presencial, do trabalho presencial, ele também mudou o olhar, né? E assim por diante. Enfim, a flexibilidade é um ponto muito, muito importante e ter um reason why, né? Um porquê, um propósito para se fazer as coisas estrategicamente, eu acho que é crucial também. E aí, pegando gancho mais uma vez aí, eu acho que tem a ver tanto com gerações, mas também, né, com esse novo momento. Eu queria entender, assim, a gente tem visto e feito e contratado e tentando entender, então a gente vê cada vez mais pesquisas dizendo que o colaborador quer um trabalho mais flexível, quer trabalhar de casa, ou quer um trabalho híbrido, e a gente vê as empresas cada vez, né, as grandes corporações no movimento de, não, queremos todo mundo na empresa, é difícil de formar cultura com cada um no seu espaço. Eu queria entender um pouco de você, como que você vê isso, né? Quais são esses desafios do híbrido e como você enxerga, né, onde é o melhor, né, o melhor caminho para essa situação? Ser percorrido. Essa é uma boa discussão também, né, de tudo que vocês estão colocando aí. Eu acho que a discussão do hibridismo ou, enfim, né, de como as organizações estão se planejando nesse cenário. Cada uma também tem a sua realidade, então eu, né, vou falar sobre uma realidade, mas eu entendo que tem múltiplas realidades e a gente tem que saber e respeitar as múltiplas realidades existentes. No nosso caso, a gente adotou uma política que é uma política de 40% presencial e 60% remoto, mas isso também tem uma questão muito de recombinar as coisas. Então, o que eu acho que é a dica principal, se eu puder dar aqui, né, é não ignorar que as pessoas provaram de uma outra forma de trabalho. É também não ignorar que algumas organizações, mais, outras menos, estão entendendo o que é produtividade para elas e que, em alguns casos, elas entendem que a produtividade caiu, outras não, a produtividade foi flat, então, para mim, tá tudo bem eu permanecer, né, seja remoto, seja, né, parcialmente presencial e o híbrido, né? Então, assim, para mim, eu acho que o grande ponto não existe, né, one size no fits all. Uma fórmula mágica. A gente tem que saber, né, que cada organização tem e a gente tem que respeitar. O fato é que, como tendência, eu acho que as novas gerações, elas vão nos exigir uma flexibilidade. Que flexibilidade é essa? De novo, eu acho que combinados não saem caros. E nós estamos numa fase agora que é de reestabelecer combinados, né? Eu acho que aí é a sabedoria da gestão. É você voltar para o seu funcionário, né, para o seu colaborador e para as pessoas da sua organização e falar assim, olha, a gente está vendo um determinado caminho, né? Esse caminho tem esse frame aqui, né? Eu gostaria de fosse assim. Dá para você fazer assim ou não? Me conta como você pode fazer e como a gente pode fazer o denominador comum acontecer. O que eu, particularmente, eu não estou falando sobre a organização, estou falando eu, Luciane, né? Eu, Lu, não gosto de coisas top-down, tá? Não gosto. E não acho que funcionam, né? Porque as pessoas são maduras, porque o ambiente e o contexto de competitividade, eu falei também, né? Existem muitas ofertas hoje em dia e as pessoas vão começar a olhar para aquilo que fazem sentido para a vida delas, para elas optarem pelas organizações que elas querem. E eu acho que a reflexão das organizações tem que ir por esse caminho, né? Óbvio que tem super organizações que falam não dá para ser híbrido. E tá tudo bem, desde que aquelas pessoas que estejam lá entendam essa política e topem estar lá.
E não fiquem reclamando, né? Porque eu falo assim, exato. ó, se eu sou membro daquela organização, eu faço parte da tomada de decisão, né? Eu não posso ficar ali. Então, a abertura, de novo, o diálogo, que nem sempre é fácil fazer, né? Sim. E nós não vamos agradar todo mundo, mas, na medida do possível, abrir o diálogo, estabelecer um frame e, a partir daí, a gente, de fato, né, traçar essas rotas estratégicas. E a gente tem uma experiência que eu acho que vale a pena dividir com vocês, que é esses combinados sendo feitos por áreas. Sim. Eu tenho um frame organizacional, né? Eu quero que 40% das minhas pessoas estejam presenciais ao longo da semana. Se a área de finanças vai estabelecer que esses 40% da semana, para eles, são 3 vezes numa semana, 2 vezes na outra, em quais dias e por que eles estão se reunindo, a decisão é da diretoria e da liderança junto com seus colaboradores em finanças. Em marketing foi outro, porque a realidade de marketing, o contexto da área de marketing é outro. Tá tudo bem. Em supply chain é outra, em RH é outra. Então, para mim é isso. Quais são os combinados de maneira clara, estabelecida, onde todos entendam o motivo pelo qual a tomada de decisão da organização está sendo feita, e a partir daí as pessoas, né, começarem a também criar essa nova rotina, essa nova disciplina de retorno. Te ouvindo, eu fiquei pensando que a gente está num momento do mundo exatamente para falar de direitos e deveres. Ninguém é criança, a gente está lá discutindo uma nova forma de trabalhar. A gente tem visto, né, que a gente trabalha da mesma forma pós-Revolução Industrial há 100 anos, da mesma forma. O mundo mudou completamente, a gente mudou, a pandemia mudou nossas reflexões sobre a vida, sobre o trabalho, a inteligência artificial chegou, né? Como é que a gente então entende que está na hora, talvez, a gente co-criar um novo caminho mesmo, que vai passar pela flexibilidade? Isso é um fato, não sabemos exatamente como, mas não dá para ignorar isso. Voltar para o conhecido, para o 2019, só porque ele já deu resultado daquela forma, eu acho que não funciona mais, né? E aí já entro nessa questão sobre a construção de uma cultura de bem-estar. Eu acho que por muito tempo a gente ignorou e achou que o bem-estar é antagonista à produtividade, ao engajamento. E hoje a gente entende que não, né? Cientificamente comprovado que pessoas que gostam do que fazem, têm boas relações, elas geram mais resultado, né? Me parece quase que óbvio. Então, como é que a gente traz esse tema dessa construção, não só em um momento do ano, né? Ou só em um evento, mas sim para o dia a dia. Muito além de um ambiente bonito, muito além de festas e brindes e benefícios, né? Eu falo, todo mundo gosta de tudo isso, isso é importante. Mas como é que a gente engaja também a liderança e os próprios colaboradores a perceberem que é uma cocriação e todo mundo tem que fazer parte. E aí o grande desafio é como é que é hoje a alta liderança que não é de RH entende que esse tema não é só de RH. O que você sente na prática, Lu? Nossa, talvez também a gente está, né, numa jornada que é uma jornada importante, interessante nesse sentido. Mas, de fato, eu queria começar com o óbvio que tem que ser dito, né? Porque você falou, às vezes é óbvio, né, que as pessoas saibam que o bem-estar, ele acompanha a produtividade, mas o óbvio precisa ser dito. E por incrível que pareça, eu acho que a gente tem algumas discussões que são discussões, inclusive uma delas você participou, mas que elas são básicas. E são básicas nos combinados básicos, né? Às vezes, combinados simples, como nós não mandaremos e-mails a partir de tal hora, né? Nós não começaremos reuniões a partir de tal hora, porque para o meu bem-estar é importante eu poder fazer minha atividade física de manhã para poder estar melhor produzindo em determinado horário, ou para o outro em outro horário. Então, de novo, né? É muito interessante, mas às vezes é no básico que a gente peca. Então, como liderança e o engajamento de programas que sejam programas e que tragam discussões entre os times e que se estabeleça, de fato, alguns combinados importantes, porque, de novo, cada indivíduo, e eu acho que aí eu vou entrar num ponto que é um ponto também que eu tenho aprendido muito, né?
que tem a ver com a não massificação das políticas. Ninguém mais quer, e assim como consumidores que somos, né? Você não quer comprar qualquer peça de roupa ou qualquer produto. Você quer o produto que você, de fato, está fazendo uma escolha consciente e que tem a ver com você. E o que tem a ver com a Rê não é o que tem a ver com a Ana e não é o que tem a ver com a Lu. E eu acho que assim também são os combinados relacionados, por exemplo, a bem-estar. Porque em muitas discussões, por exemplo, de pesquisas de clima, né, que nós fazemos, a gente quer massificar as ações. E o que eu percebo é que as pessoas olham e falam assim, nossa, mas isso serve para aquele grupo lá, mas não é para mim. Não tem nada a ver comigo, né? E eu não tenho a abertura de poder levantar a mão e falar com o meu chefe sobre uma determinada rotina que eu tenho, que é minha, é particular e é importante para mim, porque eu tô ou num momento de vida diferente, ou com alguma questão de saúde que possa acontecer, né? Então eu acho que falar sobre programas e que tragam essa reflexão e a importância desses combinados, que não são combinados só massificados, é muito importante. E isso traz humanização. Traz uma questão de fato, olhar de uma forma diferenciada para as pessoas dentro das organizações. E a importância da humanização da liderança, né? Nesse papel ali, assim. E eu acho que um ponto importante também é o quanto que no final isso tem muito mais a ver com o dia a dia do que com um momento, né? Então, como é que a gente dá primeiro letramento para essa liderança e segundo ferramentas para que eles possam então entender o ponto forte de cada um do time, redesenhar as atividades, né? Enxergar cada um como indivíduo, né? Acho que esse é um ponto importante. Super. E aí, Lu, eu vou te contar que desde que a WeWork chegou no Brasil, quase 8 anos atrás, a gente sempre falava sobre o futuro do trabalho. E o futuro do trabalho é assim, e a gente tentando mostrar para as grandes organizações como seria, e que a gente tinha que pensar diferente. Em 2019 vem a pandemia, muita coisa do que a gente falava aconteceu realmente, mas outras mudaram completamente. Foi totalmente fora do que a gente previa, né? E aí eu acho que o mercado como um todo. E aí eu queria que agora a Lu contasse pra gente, deixasse aqui registrado, no dia de hoje, o que você entende de o que seria o futuro do trabalho, de onde a gente gostaria de chegar. Maravilhoso. Bom, inúmeras reflexões a gente tem com relação a isso, mas o fato é que a gente tem todos os dias também milhares de informações novas que trazem novos insights. Então, o que eu disser hoje, Aninha, pode ser que amanhã eu diga diferente, tá tudo bem. Tudo bem, tá bom? Ninguém tá assinando nada. Exatamente. Mas, enfim, se eu puder dar uma opinião muito pessoal, aí vai ser muito pessoal, de várias reflexões, eu acho que também as pessoas têm entendido que elas são plurais, inclusive nas suas atividades de vida, né? Elas gostam de fazer coisas diferentes. E eu acho que o futuro do trabalho vai conversar muito com isso. E as organizações precisam se preparar para isso. E eu acho que eu, estando dentro de uma organização, eu vejo até uma dificuldade da gente começar a se projetar nesse lugar, que é um lugar onde talvez o meu talento ele seja um talento compartilhado com outra organização similar, ou não, ou uma organização diferente, e tá tudo bem, né? Mas eu acho que vem muito de você olhar sobre a perspectiva de quais são os talentos dos indivíduos, que eles podem ser múltiplos, e a partir daí as pessoas também poderem se realizar, né? Fazendo o que elas escolherem fazer, na verdade, né? E isso pode ser chamado como trabalho, mas às vezes tem um músico que é o grande prazer da vida dele. A música vem como um grande prazer que, by the way, ele ganha dinheiro com aquilo, né? Então, eu acho que o futuro do trabalho traz muito para mim este significado, este lugar. E eu acho que tem uma questão, que é uma questão que eu gostaria de pensar junto com vocês, que tem a ver com o legado de uma sociedade, né? O que a gente quer como legado, realmente seja geracional, enfim, mas também respeitando essa questão, que é uma questão de que
A longevidade da vida, ela tá aí. Você se sentir produtivo ao longo dessa jornada da vida, seja lá como for, é muito importante, né? Então, a gente já fez algumas possibilidades, mas, por exemplo, de construção de alguns contratos específicos de trabalho que possam ofertar para pessoas de maior idade, poder contribuir em determinados projetos, porque essa pessoa teve uma determinada experiência. Poxa, isso seria uma possibilidade muito grande, entendeu? Onde você também faz geração de valor, né, e de produtividade dentro da sociedade, que isso reverbera de uma maneira positiva, porque vai injetar dinheiro anyway, entendeu? Nas organizações e na sociedade em si, né? Então, eu vejo muito esse lugar, mas eu não acho que é fácil, tá? Eu acho que é algo a ser construído, a ser pensado dentro das grandes organizações, e sim, eu acho que as grandes organizações é quem poderia ou deveria estar puxando uma discussão mais estrutural neste sentido. E queremos puxar essa discussão mesmo, Lu. Eu acho que cada vez mais, uma das coisas que eu trouxe também de Austin, foram vários painéis discutindo exatamente isso, que talvez a gente tenha que olhar as pessoas por skills e não por job description, né? Não é uma descrição de cargo que vai me determinar o que eu faço. Quem eu sou, quem é a Ana, quem é você, né? Então, esse olhar muito mais individualizado para o que me realiza, para o que me traz satisfação, me traz significado no trabalho, vai ser super importante daqui para frente. Porque por muito tempo o trabalho foi um fardo. E ele foi visto como um fardo e a gente acreditava que, eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Nem sei se a gente vai se aposentar. E nem sei se é bom, né, não ter essa meta, esse sonho, esse sentimento de realização no dia a dia. Então, como é que a gente, já que vai trabalhar 100.000 horas na vida, a gente reestrutura o trabalho de acordo com esse olhar? De eu realmente me sentir realizado, de eu entender que o trabalho ele pode ser, inclusive, importante para minha felicidade, né? Sim. Então, acho que é uma discussão. E se a gente for esperar, né, no Brasil, o mundo ser estável, a gente ter segurança, a gente vai ficar esperando. Eu acho que, de fato, quem deveria trabalhar para ser aí o impulsionador dessa mudança são as grandes empresas, né? Que tem poder, que tem dinheiro, que tem influência, que impacta milhares de colaboradores, né? Milhões no Brasil. Então, eu acho que o nosso papel é juntos, né, reconstruirmos esse futuro do trabalho de uma forma saudável, que seja bom para o indivíduo, que seja bom para a sociedade e também para as empresas, né? Exatamente. E aí, Lu, para a gente finalizar, quer deixar uma mensagem final? Foi um prazer te ouvir, assim, acho que foi uma aula pra gente. E esse olhar tão claro do que a gente pode fazer, de qual é o nosso papel e como é que a gente pode ser protagonista de tudo isso, né? Então, que mensagem você gostaria de deixar? Nossa, o prazer foi todo meu, meninas, de verdade, assim, essa troca para mim, ela é fundamental, e eu me realizo muito na troca, então aqui, de verdade, dei o meu melhor, né, também para os nossos ouvintes aí que vão estar ouvindo o podcast, vendo a gente, como mensagem central, o que eu diria, tá muito atrelado ao que você falou, assim, né? Qual é o protagonismo que eu quero realizar, né, dentro deste contexto? Porque hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, é muito claro, né, que assim, basta a gente querer, né? Óbvio que não é querer é poder, a gente sabe disso, mas eu acho que a gente se protagoniza em algumas frentes, sim, a gente pode fazer acontecer muita coisa. E acho que tem essa questão muito relacional a uma sociedade que é uma sociedade que pode coletivamente poder impactar positivamente muito mais do que a gente hoje faz. Ainda, né, existe muito individualismo, muita competição, e eu acho que como sociedade a gente tem uma oportunidade aí. E acho que a gente está aqui pensando nisso juntos. A gente pode construir uma sociedade mais humana, mais justa, mais empática, empresas com uma cultura de bem-estar que no final sejam aliadas aos negócios. Obrigada, Exatamente. Lu. Eu que agradeço. Lu, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que foi super rico essa troca. Obrigada a vocês por escutarem o Future of Work. Nesse episódio a gente falou sobre as tendências do mercado de trabalho. Em breve teremos mais. Se você gostou, curta, compartilhe e nos aguarde que teremos mais episódios com muita troca e muitos convidados especiais aqui com a gente. Obrigada!